Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, nosso coração em mais um dia neste ano que o Senhor nos preparou para viver, nesse tempo específico, na região que você está, tudo isso para que buscássemos ao Senhor, se bem que Ele não está longe de cada um de nós. Então, mais um dia que nós tivemos quase, né? Então, quase no final desse dia. Eu não consegui entrar de manhã, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu queria compartilhar um pouquinho daquilo que Deus falou comigo na leitura de hoje. Eu espero que possa edificar a sua vida. Quem tiver qualquer comentário pode deixar aqui no vídeo, pode comentar, quem for entrando. Eu tenho visto, irmãos, um grande avivamento nascendo. Um avivamento onde um exército de guerreiros tem recebido uma arma, que é a palavra de Deus. Deus está levantando homens e mulheres bíblicos, homens e mulheres que sabem manejar bem a palavra, que manejam bem a palavra. Deus tem levantado ceifeiros para este tempo, obreiros, e obreiro não é quem carrega um título, gente. Obreiro é quem faz a obra de Deus na terra nesses dias. Deus tem levantado pessoas preparadas e a palavra de Deus é uma arma tanto de ataque quanto de defesa. E aí eu tenho visto lá no grupo da leitura bíblica diária pessoas comentando que Deus está falando com elas, e essa movimentação, gente, essa movimentação é algo espiritual. Deus está movendo, o reino dos céus está se movendo, o reino das trevas vai atacar, vai contra-atacar, nós vamos contra-atacar, mas a vitória é do povo de Deus. Permaneça. Deixa eu falar uma coisa para cada um que vai ver esse vídeo aqui depois. Nós estamos terminando hoje o livro de Gênesis. A leitura de Gênesis, gente, é uma delícia. Ela é uma leitura de histórias e princípios, é tudo muito gostoso, mas logo, amanhã, nós já vamos entrar em Êxodo. Começo de Êxodo é também história. Vamos falar de Moisés, e aí a gente já vai para as pragas, libertação. Mas aí nós vamos começar a entrar num lugar que é o lugar das leis, do tabernáculo. Nós vamos aprender um pouquinho sobre Levítico. Tudo revela Jesus. Mas é quando chega nesse lugar que muitos desistem, desanimam. E eu quero dar uma palavra para você que está vendo esse vídeo. Não desista. Esse ano não. Não desista. Não para no meio do caminho. Lorena, mas eu leio e não entendo. Continua. Depois eu vou postar no Stories aqui um vídeo que a Helena Tanuri postou de uma mulher. Parece entender muito da área do cérebro, né? E aí ela falou sobre como nós temos que ler mesmo sem entender. Não tá entendendo? Lê mesmo assim. Eu li um livro do C.S. Lewis, O Evangelho Puro e Simples. Tinha muita coisa que eu não conseguia entender plenamente, mas eu lia. Eu falei, eu vou terminar. E eu fui lendo, e algumas coisas, depois, lá na frente, eu falei assim, C.S. Lewis falou sobre isso. Aí eu vou lá na internet, procuro aquele capítulo e acesso aquela informação de novo, só depois que fez a conexão. A Bíblia é maior ainda essa conexão, porque nós temos o Espírito Santo para nos revelar. Então, se você começou, não desanima. Tô lendo Levítico, Lorena, não tô entendendo nada. Não tem problema, continua, lê sem entender. Um dia vai fazer sentido. A sua obediência será recompensada. Disciplina. Tenha disciplina, amém? Então, depois de dito todas essas coisas, capítulo 49 de Gênesis fala sobre a bênção de Jacó. Jacó abençoa os seus filhos. Gente, existe um poder na palavra dos pais aos filhos. Existe um poder daquilo que o pai declara sobre os filhos. E Jacó vai declarar bênçãos aqui na vida dos 12 filhos dele. E essas bênçãos todas vão se cumprir. Eu não vou trazer um estudo teológico, porque não é a minha área. Eu não tenho credibilidade nenhuma para isso. Eu quero trazer com os devocionais, o meu objetivo é trazer princípios práticos. Eu comecei uma pós na área da teologia, mas Deus falou claramente comigo, não é aonde eu te quero. Deu tudo errado, eu fiquei aflita, afoita, e Deus falou comigo, não é onde eu te quero. Pra que ter um diploma de uma coisa que eu não te chamei pra fazer? Então Deus falou claramente comigo, e eu quero ser muito intencional com esse devocional. Minha intenção com os devocionais é falar de revelação para aplicação prática. Como que eu pego o que está escrito aqui e vivo?
É isso que Deus me chamou para fazer. Eu amo os teólogos e sem eles, meu Deus, o que seria de nós? De quantas revelações, de quantas coisas que Deus revelou para esses homens, mas não é a minha identidade. Então, não vou focar aqui na bênção de cada um dos filhos, mas nos propósitos para aplicação. E aí eu quero focar primeiro nisso. Jacó abençoa os seus filhos, Jacó declara coisas sobre os filhos deles e tudo que ele declara vai acontecer. Já falei isso aqui e repito. O que você declara sobre o seu filho tem poder. Se você diz, esse menino não muda, esse menino é igual o pai, igual a família do pai, ele é assim, esse menino é preguiçoso, esse menino, ele não aprende. Gente, cuidado com aquilo que você fala para os seus filhos. Profetiza bênção sobre a vida deles. Não, eu tô falando filhos, porque Jacó é filhos aqui, mas a gente tem autoridade. Você que é marido, profetiza bênção sobre a sua esposa, profetiza bênção sobre o seu casamento, mulher. Profetiza bênção sobre o seu patrão, sobre o seu emprego, profetiza bênção. Mas tá tudo dando errado, profetiza pela fé, que Deus vai mudar toda e qualquer situação. Jacó profetizou sobre os filhos dele e ele vai profetizar sobre Rúben. Lembra que Rúben deitou com a concubina do pai dele? E aí ele perde o direito da primogenitura. E lembra que Levi e Simeão e Levi, que eram o segundo e o terceiro, né, ali na ordem de nascimento, eles também agem com violência, eles matam Siquém, que era o filho de Amor. Falo amor porque eu não sei a pronúncia. E aí eles fazem aquela covardia, matam aquelas pessoas ao fio de espada. Eles também perdem o direito da bênção da primogenitura. E então nós chegamos em Judá. Judá, ele recebe uma palavra profética. Lembra, toda vez que a gente fala de Judá, a gente lembra de Jesus, porque o nosso Senhor Jesus, o Deus, homem encarnado, que veio para trazer salvação para mim e para a sua vida, escolheu vir e nascer. Deus Pai o enviou através da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Olha o que Jacó vai falar para Judá. Judá, seus irmãos o louvarão. Só os irmãos, gente? Vamos ver. Será que só Israel vai louvar a Jesus? Você agarra seus inimigos pelo pescoço e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. E aí, olha o que ele fala no versículo 10. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade dos seus descendentes, até que venha, algumas traduções vai falar Siló, mas a minha tradução, que é a NVT, vai traduzir o que significa a palavra Siló, que significa aquele a quem pertence. Então Jacó está falando isso aqui de Judá. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, e todas as nações o honrarão. Jacó está falando de Jesus. E Jacó está falando assim, olha, o cetro, o que significa cetro? Cetro é aquele bastão, né, de autoridade que o rei segura quando ele senta no trono. E aí ele está falando assim, ó, o cetro não se afastará de Judá, ou seja, os reis virão da tribo de Judá. Os reis de Israel virão da tribo de Judá. E é engraçado que Saul vem da tribo de Benjamim, mas logo vem o rei, que é segundo o coração de Deus, que é Davi, que é da tribo de Judá. E aí, o que acontece? Toda a linhagem de Davi, porque Deus fez uma promessa para Davi, todos os seus descendentes, sempre vai ter um descendente no poder. Então, mesmo depois da divisão das terras, nós vamos falar mais sobre isso no decorrer do ano, né? Israel vai se dividir, vão ficar 10 tribos no norte, 2 tribos no sul, mas essas tribos no sul, que é a família de Davi ali, que é Judá e Benjamim, que ficam juntas ali, sempre houve um descendente de Davi reinando, até que vem Jesus, que é descendente de Davi também. Lembra que ele é filho de Davi? Jesus, filho de Davi, gritou o cego Bartimeu. E aí Jesus vai tomar autoridade para ele. E agora Jesus está estabelecendo ali o seu reino e o reino de justiça. Ele diz, é chegado o reino dos céus. O reino dos céus não está totalmente estabelecido, porque um dia Jesus virá e aí na terra todos o verão, todos se prostrarão, todos reconhecerão Jesus, confessarão Jesus com as suas bocas, dirão que Jesus é o Senhor. E está em Filipenses 2. E então o reino de Jesus será de fato estabelecido na terra. Mas o reino de Deus foi inaugurado no nosso coração.
no coração daqueles que servem a Jesus, no coração daqueles que creem, no coração dos que são fiéis, no coração da igreja de Jesus. Lembra, não falei de religião. No coração da igreja de Jesus, desde a vinda de Jesus. Ele está dizendo, é chegado o reino dos céus, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E aí eles vão perguntar sobre o reino dos céus, e ele vai falar, alguns dirão, ei-lo ali, o reino dos céus está ali, não, o reino do céu é isso. E aí ele fala, o reino dos céus, na verdade, está dentro de vós. Então nós, aonde nós estamos, nós estabelecemos o reino de Deus. Por isso que nós conseguimos trazer cura onde Deus nos envia. Por quê? Porque no reino de Deus não há doença. Então quando a gente chega e tem fé, os sinais nos seguem. Por quê? A gente está levando, nós somos representantes do reino de Deus na terra. Até que esse reino de fato seja completamente, totalmente estabelecido. Vocês estão entendendo? E aí, gente, o cetro não se afastará de Judá, e nem o bastão de autoridade de seus descendentes. Jesus toma o trono, porque é a ele a quem pertence o cetro de justiça e a essa posição de autoridade. E Jacó está profetizando Jesus aqui. Uau! Jesus revelado no Velho Testamento, desde o início da Bíblia, eu amo isso. E todos aqueles que amam a Jesus, que são capazes de morrer por Ele, que morrem por Ele, porque nós temos que abandonar nossas vontades, nossos desejos, se tornar uma nova criatura, todos aqueles que morreram com Ele, ressuscitarão com Ele e participarão com Ele do seu reino. Ele vai dizer para os seus discípulos, vocês reinarão comigo. Eu vou colocar uma mesa e eu vos servirei naquele dia. Uau! Jesus está chamando, olha aqui, tem uma profecia que está dita aqui, que o cetro vai estar na mão de Jesus. Um dia Jesus vai estabelecer o reino na terra e nós reinaremos com Ele. E isso deve governar a nossa vida hoje, gente. Quantas vezes nós estamos perdendo a nossa vida para conquistar coisas que vão passar? A Bíblia diz tudo vai passar, gente. Tudo vai passar. O dinheiro que você tem no banco ou que você não tem, o seu trabalho, sua carteira de habilitação, carteira de trabalho, tudo vai passar, o seu carro, sua casa, seu corpo físico, tudo vai passar. Você tem se gastado com o quê? O que tem sido a sua vida na terra? Não é que nós não devamos conquistar nada, não é que nós não devamos cuidar do corpo, não, tudo é lícito. Mas o nosso primeiro objetivo é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então que esse entendimento venha governar a nossa mente, nossas decisões. Isso vai glorificar Jesus? O que eu fizer agora vai fazer com que faz sentido para alguém que é representando o reino de Deus? Ah, mas eu menti, mas é porque se eu não mentir, eu não consigo o benefício. Você age como um representante do reino de Deus quando você mente, se o reino de Deus é um reino de justiça e de verdade? Ah, mas eu vou ter que dar uma engalobada aqui só para eu conseguir aquela promoção, porque é de Deus para minha vida. Será que trapaceando, você age como um representante do reino de Deus? Porque o cetro está na mão dele e um dia ele estabelecerá o seu trono na terra. E aqueles que um dia morreram com ele reinarão com ele na sua vinda. Nós precisamos crer nisso, nos apegar a isso. Deixa eu ver quantas horas aqui, gente, que hoje tem culto. Glória a Deus. Quando eu sair daqui, já tô indo direto. E aí, gente, ele vai falar de José. Eu amo quando ele diz, José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera junto à fonte. Seus ramos se estendem por cima do muro. Arqueiros o atacam brutalmente, atiram nele e o atormentam. Seu arco, porém, permaneceu esticado. Seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sabe quem que é o poderoso de Jacó? Nosso Senhor Jesus, que encontrou com ele, teve uma briga com ele. Lembra que eu falei que Jacó lutou com Deus e com o homem e venceu? E venceu no sentido de que ele conseguiu a bênção que ele queria, ele se agarrou a Jesus ali, até conseguir a bênção que ele queria, se tornou manco, né, no processo. Mas ele se agarrou a Jesus, era o próprio Senhor Jesus. Quem é o poderoso de Jacó? É Jesus. Olha essa palavra, José é uma árvore frutífera. Os seus ramos vão para cima do muro, gente. Muro significa adversidade. Muro é algo que se levanta para parar. Sabe o que Deus está falando para mim e para você que crê em Jesus, que são os seus filhos?
que somos participantes das bênçãos de Abraão por meio da fé em Cristo Jesus, pode vir um muro, nossos ramos passarão por cima do muro. O muro não vai parar José, que é um ramo frutífero, porque os ramos passam por cima do muro. Por quê? Porque os nossos braços são fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, que é Jesus, pelo pastor, com letra maiúscula. Quem é o sumo pastor, gente? É Jesus. As nossas mãos são fortalecidas pela rocha de Israel. Quem é a rocha? Quem é a pedra angular? É Jesus. Aleluias. Que o Deus de seu Pai o ajude, o Todo-Poderoso o abençoa com bênçãos dos altos céus. Gente, eu vou falar uma coisa prática aqui para vocês. Toda promessa que tem na Bíblia é para mim e para você também. Não é só para o povo de Israel. Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos as bênçãos de Abraão. Lembra? Lá em Gálatas vai falar isso, que pela fé nós recebemos as bênçãos abraâmicas. Se eu não estiver enganada, porque é a primeira vez que eu falei sobre isso aqui, eu errei o jeito da palavra, mas é isso. Todos que creem em Jesus têm acesso às bênçãos que estão na palavra. Essa palavra não era só lá atrás. É para todo aquele que crê. E eu tomo posse de todas as promessas que estão aqui, gente. Você tem que tomar posse também. E vai ter dia que a gente tem que declarar com as nossas bocas: olha, eu estou enfraquecido, mas meus braços serão fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó. Está se sentindo fraco? Escreve esse versículo, e escreve desse jeito, coloca para você: minhas mãos serão fortalecidas pelos braços pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor e pela rocha de Israel. Meu Pai me ajudará, o Todo-Poderoso me abençoará com as bênçãos dos altos céus. E aí você toma posse das promessas bíblicas, porque elas são para mim e para você, para aquele que crê. Amém? E aí Jacó abençoa seus filhos, e aí a Bíblia diz que ele se encontra ali, se reúne aos seus antepassados. Jacó vem a morrer. E ele faz um pedido para José: José, não me enterra aqui, pelo amor de Deus, não deixa meus ossos aqui. E ele está falando isso de maneira profética. Ele está dizendo: olha, nós não permaneceremos aqui porque Deus me prometeu Canaã, então por favor, quando eu morrer, José, leva meus ossos para Canaã, me coloca naquela caverna que Abraão comprou, e aonde está o meu avô Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, e aonde eu enterrei Lia. Ele vai falar, porque Raquel ficou no meio do caminho, lembra? Porque ela se rendeu aos ídolos de seu pai, morreu no meio do caminho e não foi enterrada lá junto com seus antepassados. Mas aí José obedece à ordem de seus pais. E eu acho lindo, sabe o que? Que ele pede autorização pro rei, pro faraó. Ele vai pro faraó e fala pro faraó: você me permite sair do Egito e enterrar o meu pai porque eu prometi para ele? Gente, a autoridade é alguma coisa muito séria. E nós temos que tratar a autoridade com honra e respeito. José era o segundo maior, mas ele se rendeu a quem era a autoridade sobre a vida dele, que era o faraó. José se rendeu ao faraó, se rende com humildade. A gente tem que ser humilde diante das nossas autoridades. Toda autoridade na nossa vida deve ser respeitada, deve ser honrada. Não quer dizer que você vai fazer o que ela manda se ela pedir para você fazer uma coisa que a Bíblia não pediu. Mas, independente disso, a honra deve vir. Nós temos que honrar nossas autoridades. Deus está falando isso tanto comigo, eu não vou viver isso sozinho, eu vou compartilhar com você. Deus está falando comigo: ora pelo Lula, Lorena. Ora pelo seu presidente, ora pelo seu prefeito. Gente, às vezes a gente está cercado de pessoas que difamam, e não estou falando que ele é justo, que ele é certo. Eu levo tanto na brincadeira. Eu vou confessar uma coisa pra vocês: fui no açougue, e aí o moço perguntou: tá tudo bem? E aí eu falei assim: não tô comendo picanha, mas tô bem. E na hora o Espírito Santo me cobrou, sabe? Não tô falando que a gente não pode... Ai, gente, é tão difícil falar isso, mas Deus me cobrou. A gente é tão rápido pra zombar, mas tão vagaroso pra orar. Sabe, tem muita coisa espiritual acontecendo no Brasil, e será que a igreja tem orado para que a justiça de Deus venha? Será que nós temos orado para que Deus cumpra o propósito dele no Brasil e que nada impeça? Esses dias eu vi que o Moraes impediu a ida do Bolsonaro para a posse do Trump, e eu falei: eu preciso orar. Eu falei: Senhor, se for a tua vontade dele, que nada impeça. E, infelizmente ele não vai, mas a Michelle Bolsonaro, se eu não estiver enganada, vai representá-lo. Michelle Bolsonaro. E aí, gente, nós precisamos entender que cabe a nós como igreja honrar nossas autoridades para que nós tenhamos uma vida tranquila, diz Paulo a Timóteo.
Honra as autoridades, ora por elas, não é para aceitar a injustiça, não é para amar, não é para vamos fazer o L então, que eu amo Lula, não. Mas será que eu tenho orado pela salvação dele? Será que eu tenho orado pelo Brasil ao invés de praguejar, de reclamar, de murmurar? Oremos pelo Brasil, para que Deus mude a nossa sorte, amém? Para que venha o reino de Deus, venha o teu reino, Jesus. Venha o teu reino sobre o Brasil. E aí, gente, acontece uma coisa que eu não posso render mais porque eu tenho que sair. Acontece uma coisa que é muito interessante, que assim que Jacó morre, os filhos de Jacó começam a falar, agora José mata nós. Agora já era. Deu uma de mineira aqui, né? José vai matar nós é tudo. Por quê? Porque nós traímos e agora chegou a hora, ele vai se vingar. E José começa a chorar e fala, gente, vocês não entenderam nada até agora, até hoje, depois de tanto tempo, vocês não entenderam, era propósito de Deus. E aí ele vai falar assim, olha, vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus planejou pro bem. Deus só usou vocês para me levar aonde Ele queria me levar. Gente, nós não podemos viver com ressentimento. Quem tem Jesus não pode sentir ressentimento. Deus está levantando um povo que não se ofende. Eu estou no meio desse povo. Lorena, falaram mal de você. Quem falou mal de mim fala mais sobre essa pessoa do que de mim mesma. E talvez o que ela falou tenha verdade, porque eu não sou perfeita. Lorena, estão te interpretando mal. Lorena, estão falando de você. Lorena, deixa falar, a gente faça a obra de Deus. Deus nos chamou para fazer uma obra, a gente não tem tempo para ficar brigando uns com os outros. José e a Cecília estão naquela fase de briga, e como que me irrita os dois brigando. Eu falo, vocês brigam por tudo e por nada. Em nome de Jesus. Toda vez que eles brigam, Deus fala comigo, é a mesma coisa que eu sinto quando vocês brigam uns com os outros, sem motivo nenhum. Deus quer levantar um povo, gente, que ama, que perdoa, que não se ofende. Falou mal de você, perdoa. Não... Ah, mas não é verdade, Deus te justifica. Eu amo a passagem que fala assim, é Deus quem me justifica. Faço a obra de Deus, é Deus que me justifica. E se eu errei de verdade, tô pronta, rápida para pedir perdão. A gente não pode ficar se ofendendo. Ah, mas estou falando mal de você, deixa eu falar, gente, talvez seja verdade. Talvez a crítica faça sentido mesmo no fundo. Não tenha ressentimento, o ressentimento faz mal só para você. Ressentimento, a mágoa é como um veneno, essa frase é famosa, né? Como um veneno que a gente toma esperando que o outro morra, não vai morrer. Às vezes o outro já se arrependeu, já confessou, já tá tudo bem, e a gente tá aqui morrendo por dentro por causa de uma raiz de amargura que cresce e que ainda contamina a muitos, diz a palavra de Deus. José não tinha ressentimento, José tratou eles com bondade. É assim que a gente vence o mal, gente. Que é a arma para vencer o mal? Vence o mal com o bem. E Deus te honrará. Amém? E aí, gente, José morre e faz um pedido. Gente, um dia Deus vai tirar vocês do Egito. E quando ele tirar, leva os meus ossos. José não tinha apego ao Egito. Eu tenho que sair dessa live agora e ir para a igreja. Mas eu preciso falar isso. José não tinha apego ao Egito. Não, mas foi aqui que eu encontrei minha esposa, foi aqui que eu enriqueci, foi aqui que eu me tornei governador, foi aqui que eu fiquei rico, foi aqui que meus filhos nasceram. José não tinha apego nenhum ao Egito. Ele falou, quando vocês saírem daqui, em nome de Jesus, falando com as minhas palavras, não deixe os meus ossos aqui, eu não quero nada de mim aqui. Porque tinha uma Canaã que José esperava. Egito simboliza a terra, o sistema pecaminoso, o pecado, o mundo. Nós não temos que nos apegar a nada aqui, gente. Existe uma nova Canaã. Existe uma Canaã, uma terra prometida que Deus preparou para todos aqueles que o amam, que amam a vinda de Jesus. E nós não temos que ter nada que nos prenda aqui. Então preste atenção, ore e fala, Senhor, você tem alguma coisa que me prende nessa terra, então que seja desprendida agora, em nome de Jesus. Eu quero a Canaã que o Senhor tem preparado para aqueles que creem. Amém? Gente, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para a leitura de hoje, desses 2 capítulos. Amanhã estou super animada, Êxodo. Vamos começar a história de Moisés. Deus me fala tanta coisa com essas histórias. Eu estou muito animada para tudo que nós vamos viver esse ano em Jesus. Amém? Então, até amanhã, se Jesus assim permitir. Beijo, boa noite, que Jesus abençoe a vida de cada um e tchau.